Oi, gente. Hoje a gente vai falar uma coisa um pouco diferente dentro da arquitetura de varejo, que são algumas questões legais, em especial o contrato. Eu trouxe esse assunto hoje porque eu já vi muito arquiteto começar a fazer projeto para cliente sem ter um contrato assinado. E às vezes acontece do lojista não poder cumprir suas obrigações, não por má vontade, não por má índole, mas imprevistos acontecem, assim como essa pandemia, muda o ritmo das coisas, enfim, por mil e uma motivos, ele não consegue cumprir, não consegue se dar prosseguimento ao projeto, ele não avisa, não paga, simplesmente some, e o arquiteto fica com aquele trabalho pendente, aquele trabalho sem recebimento, né? E por outro lado, a mesma coisa, eu também já vi lojistas contratarem alguns arquitetos e outros profissionais e não receberem o seu projeto e outros produtos no tempo adequado. E para ele, o prejuízo é um pouco maior até, porque cada dia que ele atrasa a entrega em abrir a loja dele, é venda perdida e isso é um impacto muito grande na operação de uma marca. Então, para falar sobre isso, eu trouxe o Daniel Gadelha, que é meu sócio no Arquiteto 4.0, e advogado, vai falar com mais propriedade para a gente, na nossa linguagem, que a gente possa entender. Oi, gente, tudo bem? Então, falando rapidamente sobre o contrato, o que é um contrato? Contrato é a formalização de um acordo de vontades, né? Então, duas ou mais pessoas resolvem fazer alguma atividade, no caso de vocês na arquitetura, vamos supor, um varejista e o arquiteto estão formalizando a contratação de um serviço, né? Então, ali no contrato vão ter alguns detalhes que vão ficar previstos para a realização da obra, da contratação da atividade, tá? Mas para que serve o contrato além dessa formalização? Tá? Que nem a Daila falou, caso ocorra de não ocorrer o cumprimento de alguma das obrigações do contrato, a outra parte que saiu desfavorecida pode acionar de repente o judiciário, quer seja para cumprimento do que não foi feito, ou mesmo da cobrança de valores. Tá? Então o contrato, de maneira geral, a gente pode falar o que é o seguinte: duas ou mais partes, tá? O contratado e o contratante, resolvem celebrar um acordo formal. Tá? E daí, pode ser feito o contrato de outra maneira? Sim, existem contratos não formais, que são os contratos verbais. Mas você imagina fazer uma contratação no serviço de quanto que gira um contrato de um arquiteto? Depende muito, né? Uma obra padrão, assim. Vou falar uns 10 mil reais pelo menos, né? Então, uma loja de médio porte para baixo é uns 10 mil reais. Uns 10 mil reais, uma obra razoável. Um projeto, então, né? Um projeto, né, sem ser a obra, só o projeto por volta de 10 mil reais. Então, de repente, você arquiteto estava contando com aquele dinheiro e, de repente, o contratante, o varejista, não paga. E você tem funcionário, às vezes, para pagar, você tem alguém que vai fazer o 3D para você também tem as suas próprias obrigações, né? As suas contas para pagar. Então, é um efeito em cadeia que a gente tem que pensar nisso, né? Agora, sabe o que eu já vi acontecer algumas vezes? As pessoas acharem que, por exemplo, um e-mail trocado com de acordo é válido como um contrato. Isso é verdade? O e-mail é a aceitação daquela oferta, né? Então você, arquiteto, enviou a tua proposta por e-mail, o de acordo do varejista serve como eu aceitei a sua oferta. Tá? Qual a diferença então de você ter um contrato e um e-mail? Quando você tem um contrato assinado com duas testemunhas, a gente chama de título executivo extrajudicial. O que é isso daí? Qual a importância? Então faz de conta que tanto o varejista quanto você, um dos dois, precisa cumprir alguma obrigação, você pega aquele contrato assinado com duas testemunhas, vai até o judiciário e fala, olha, eu quero o cumprimento dessa obrigação que foi prevista no contrato. Tá? Então, por exemplo, o aceite de uma oferta quer dizer que ele aceitou aquele preço, mas não necessariamente as condições. Não. Porque, em geral, a nossa proposta, a gente não coloca condições como descumprimento, esse tipo de coisa, né? Então... Vamos falar mais da parte eu acho que o mais complicado é o valor. Né? Então, você foi contratado para fazer um projeto e, em contrapartida, você vai ser pago em 10 mil reais. Aí vamos supor que o varejista não te pagou. Isso. Tá? Daí você tem apenas um e-mail. Tá? Então é possível você entrar no judiciário apresentando aquele e-mail, apresentando provas que você entregou o seu projeto, né? E você realmente vai conseguir cobrar. Só que aí é chamado processo de conhecimento. Você vai fazer o juiz entender que aquilo realmente aconteceu.
Quando você tem um contrato, aquilo a gente chama de título executivo. Então já está feito, já houve aceitação das duas partes, né? Tem as testemunhas que dizem que aquilo realmente aconteceu sem nenhuma das partes ter sido forçada para aquilo, né? Então você já vai, o que a gente chama de executar. É como se fala assim, o juiz vai cobrar direto. Não precisa o juiz entender que houve um acordo, tá? E aí esse contrato, ele precisa ser levado a um cartório, algum tipo de coisa assim, ou não? Basta todo mundo assinar e cada um guardar a sua via? Exatamente. O que é reconhecimento da assinatura no cartório? Tá? É apenas dizer que aquela pessoa que assinou o contrato é a pessoa de fato que diz ser a parte do contrato. Então você, Daila Lopes, assinou o contrato comigo, Daniel Gadelha, né? Para você não ser enganada que eu não sou Daniel Gadelha, eu mandei o João assinar no meu nome, escrever Daniel Gadelha, eu submeto esse contrato à verificação de assinatura no cartório. E quando a gente está falando de uma empresa, quem pode assinar pela empresa? Porque eu sou arquiteta, eu vou prestar serviço para sei lá, magazine muito grande, né? Não é qualquer funcionário que pode assinar esse contrato, ou é? Não, não é qualquer funcionário. Tanto é que quando a gente faz o contrato, nós temos elementos essenciais do contrato, né? Então, as partes capazes, o que é isso? Você tem as pessoas incapazes, né? Aqueles que não têm um bom discernimento e tudo mais, né? Então, são as partes capazes, no caso o arquiteto e a pessoa jurídica, né? Ou o contratante pessoa física, mas também as partes legítimas, né? Não basta ser a pessoa capacitada para assinar, mas ela tem que ser legitimada. Então, no caso de uma grande empresa, ela tem que ter poderes para poder assinar aquela contratação. Então, vamos dizer assim, você tem um magazine, uma rede de lojas, um magazine X, né? Então, aquela pessoa que está contratando, ela tem que pertencer a um departamento X, que recebe poderes na sua estrutura interna para a contratação. Tá, entendi. E o que tem que ter nesse contrato que é para a gente poder se garantir, tanto o lojista quanto o arquiteto? Então tem que ter o preço, tem que ter o escopo, né? Essa parte toda que a gente já sabe, que faz parte até do orçamento, o que você vai fazer, o prazo que você vai fazer, o prazo de pagamento. Mas e outras questões? Sim, o contrato tem algumas coisas essenciais, né? Então primeiro você tem que qualificar as partes. Não basta falar assim, Daila Lopes. Você tem que, por exemplo, no caso de uma empresa, né? Vamos falar, Magazine X, a gente tem que dar vamos falar, a qualificação dele, né? CNPJ, endereço, né? Inscrição estadual, aí a tua qualificação também, resolvem celebrar, aí você vai colocar o objeto, contratação de serviços de arquitetura, que inclui o quê? Aí você vai detalhar tudo o que você vai fazer, né? Desde o projeto executivo, desde o, sei lá... Estudo preliminar, quantas revisões, se vão ter, não vão ter revisões. Esse eu acho que é um item bastante importante, gente, desculpa te interromper rapidamente, porque a gente costuma fazer contrato e a gente esquece essa questão de revisão. E é muito importante, porque é aí que o arquiteto perde dinheiro. Porque quando a gente não deixa claro num orçamento e num contrato que você está disposto a fazer tantas revisões por projeto, por etapa, ou se está disposto ou se não está disposto, não importa, né, o modo que você trabalha, mas você tem que deixar isso muito claro, porque as pessoas mudam de ideia assim, novas lojas inauguram, aí a pessoa vê um negócio que ficou legal na outra loja, já quer trazer para um projeto que já está quase acabando, achando que é só uma alteração rápida, e não é, às vezes muda o projeto todo. Então, eu acho que é daí que surgem mais de 70% das brigas, realmente, do desentendimento entre um arquiteto e o seu cliente, é realmente por conta de revisão. Então, tendo tudo preto no branco, fica muito mais fácil, né? E eu acho que uma dica aqui é não só apresentar esse contrato, esperar que a pessoa leia, mas conversar mesmo com a pessoa. Falar, olha, tô apresentando assim, assim, assado, para que no futuro, tanto para você quanto para mim, né? Exatamente. E que realmente a pessoa assine sabendo que ela está assinando, que fica mais fácil um relacionamento a longo prazo. Com certeza, tudo que é conversado antes fica muito melhor, né? Então, se você puder, quando você vai apresentar a sua proposta, você detalhou de tal maneira, olha, eu tenho um cronograma assim, eu pretendo fazer assim, você aceitou a minha ideia de ter um layout assim, X, Y, Z, você colocar todos esses detalhes no contrato, vai ser muito bom para resguardar você, né, arquiteto, e mesmo se você for o varejista, você também poder cobrar isso de quem você contratou, tá bom? Então, além desses detalhamentos, né, do que vai ser feito,
Aí tem que ter também a questão do pagamento, né, que também é um dos pontos principais. Qual foi o preço acordado, né, qual o que foi combinado, a forma de pagamento, tá ok? Por exemplo, você tem, eu acredito que na arquitetura vocês tenham aí projeto, coisas pontuais, né, que durem pouco tempo, então você fechou um valor e acabou, né? Mas, né, deve-se estipular também nessa cláusula de pagamento, né, a possibilidade de você aumentar esse contrato, né? Então, no caso, você estava fazendo o projeto de uma loja, né, e de repente, tomara que sim, né, a loja entrou em expansão e a pessoa quer que você também passe a atuar nas outras futuras lojas. Então, vai se fazer um aditivo ao contrato, mas tem que estar estipulado no contrato inicial, né, caso ocorra alguma modificação ou acréscimo de atividades, serão feitas, né, cobranças à parte com prévia requisição. Isso é muito importante, porque acabam surgindo realmente trabalhos no meio, assim, você vai fazer um projeto e no meio do caminho a pessoa resolveu, lá no final do caminho a pessoa resolveu, o varejista resolveu que quer que você também faça a comunicação visual. Não é óbvio, tá, para o varejista, que o projeto de arquitetura, o projeto de visual merchandising e o de comunicação são 3 projetos separados. Isso não é óbvio para eles. Então, muitas vezes acontece da hora que o arquiteto entrega o projeto, assim como também não é óbvio para muito arquiteto, principalmente inexperiente, assim, que está começando, saber que os projetos podem ser entregues e são cobrados separadamente. Eles podem ser feitos, inclusive, por escritórios diferentes. Exatamente. Então, não é óbvio. Então, às vezes, o cliente recebe o projeto e fala, mas cadê a comunicação visual? E aí surge mais uma briga. Estava embutido, não estava embutido. Tá bem, não estava embutido, chegou à conclusão, vamos fazer. Mas um não quer pagar. Então, é sempre legal realmente você ter essa possibilidade de você acrescentar outras coisas no contrato, né? Porque tem muita empresa até que pede uma nova licitação e aí aí atrapalha todo o andamento do projeto. Exatamente. Entendeu? E como você falou, né, tão importante quanto detalhar o que vai ser feito, é detalhar o que não vai ser feito. Esse contrato inclui projeto executivo, isso, aquilo, né? E esse contrato, né, a prestação de serviço não inclui, né, visual merchandising, acompanhamento de obra, viagem, por exemplo, são os custos que acabam, de repente, impactando 100% do projeto, sabe? Porque você está fazendo um projeto para uma loja longe, de onde você mora, tem um custo de avião, às vezes de alimentação e às vezes de estadia. Exatamente. Se você precisa fazer com maior frequência, a gente acaba com seu lucro, não sobra nada para você. Então, você pagar para trabalhar, eu acho que não é sustentável a longo prazo. Por isso que começar um projeto assim, um trabalho assim, é a melhor coisa que a gente faz. E por que fazer isso antes de começar o projeto, né? Quando você mostra para o seu cliente, né, ou apresenta isso para o seu contratado, o arquiteto, né, mostra já que você tem uma organização. É uma apresentação sua para quem você está vendendo a sua atividade, no caso o arquiteto apresentando a tua proposta para um varejista, né, mostra que você é organizado, e né, profissional, e profissional. Né? Você mostra o seu profissionalismo, né, e o seu comprometimento, né, porque o que você está ali você vai ter que cumprir. Né, a gente chama de pacta sunt servantes, né? Os pactos têm que ser seguidos, né? O contrato tem que ser cumprido, tá legal? E é necessário acompanhamento de advogado para todo o contrato? Ou, por exemplo, eu tenho um contrato, eu peguei o contrato de um amigo, esse amigo já tem um contrato, ele me forneceu o modelo dele, eu vou usar para todos os meus clientes. Como é que é isso? Porque a gente presta esse tipo de consultoria, né, para os nossos clientes aqui no Arquiteto 4.0, mas nem todo mundo sabe como é que funciona isso. A gente tem nosso setor jurídico que faz essa questão dos contratos e outros quesitos de abertura, adequação tributária, também de outros escritórios de arquitetura. Mas sim, você pode pegar um modelo de contrato, tá? Eu imagino assim, você, arquiteto, não é especialista na área, você pega um modelo de contrato, preenche o seu nome, preenche o nome do seu cliente, detalha ali o que você vai fazer e manda, ok, você pode se utilizar disso, mas eu, sinceramente, não recomendo. Por quê? Porque você tem, cada situação é uma contratação diferente. Você tem que ter muita certeza que aquele contrato abrange todas as especificidades de cada cliente e cada projeto. Porque isso varia realmente muito de cliente para cliente, projeto para projeto. E às vezes você acha que você está com um contrato ótimo na sua mão, e às vezes você está mesmo,
Mas às vezes você acha que você está com um bom e aí surge algum probleminha durante o tempo de projeto de obra e aquele contrato não especificou aquele problema e você acaba saindo no prejuízo. Então é sempre bom, ou você tem um conhecimento bom, mais aprofundado, ou você realmente tem uma assessoria, né, pontual, você não precisa... Você não precisa contratar os serviços jurídicos para o escritório... É sempre, né, recorrente, mas para cada contrato é possível fazer também a prestação de serviço, né? O problema de você pegar um contrato modelo, por exemplo, você pega um modelo que fala de atualizações de valores por um índice X. Você nem prestou atenção, passou aquele contrato para o seu cliente, ele também não revisou, tal, né? Ou revisou e te apresentou outra coisa que você também não entendeu, que isso também é comum, você pega um modelo, uma empresa maior passa pelo departamento jurídico que modifica todo o contrato e você vai lá e assina, também não entendeu qualquer outro detalhe que foi acrescido ou retirado do modelo que você enviou. Tá? Por isso é importante você ter uma assessoria jurídica para isso. A gente não está falando aqui, gente, que todo cliente age de má fé, não, tá? Que quando o departamento jurídico altera um projeto, altera um contrato, ele altera para tirar vantagem. Não é isso, muito pelo contrário. Na verdade, o departamento jurídico tem como fim proteger os dois lados. Sim. Porque as empresas, os varejistas, os arquitetos, ninguém tem intenção de entrar num projeto, num negócio saindo em prejuízo. São poucas as pessoas também que têm má fé e querem prejudicar os outros, né? Mas é importante isso, entender pelo menos, né? Falar o que é o IGPM, o que é, sei lá, qualquer, né? Você tem que saber se aquilo vai fazer falta para você ou não, né? Você tem esses detalhes da atualização de valores por algum índice do governo, você tem detalhes às vezes, né? No caso, vamos falar de um contrato unilateral, né? O que é isso? O prestador de serviço, o arquiteto, ele mandou um contrato que só favorece a ele, tá? E não é interessante para o contratante. E se o contratante também não submeter, não fizer a revisão desse contrato, ele também não pode ficar numa situação bacana, né? E aí o que acontece? Se torna uma relação que não vai ser durável. Exatamente. Porque se um dos dois sair prejudicado, não importa quem seja, a grande chance é que esse contrato não volte a ser renovado, não exista um segundo projeto, muito menos um quinto projeto, né? Então, realmente, a gente tem que zelar por um bom relacionamento e que seja um ganha-ganha, vantagem para os dois lados, certo? O que eu vejo muito, né, que a relação tem que ser de parceria, né? Você é o contratante ou você é o contratado, mas vocês são parceiros, né? O contrato, ele vem formalizar todos os detalhes que vocês dialogaram, né, que vocês entraram em comum acordo e formalizaram fisicamente, tá? Para que não ocorram, né, trocou um diretor, né, o outro diretor não sabia o que foi acordado e pensou que poderia incluir uma nova loja, né? Então nada melhor que deixar tudo registrado. Então você tem os detalhes de ajuste se é necessário, quem vai pagar o imposto a mais ou não, tá? Se aquele valor que você combinou já inclui impostos, deslocamentos, enfim, outras coisas, tá bom? Isso. E vamos supor que a gente vai fazer um contrato com uma empresa que a gente não conhece, né? Então, a gente conhece os grandes magazines do Brasil, mas vamos supor que nem aconteceu com a gente, né, no ano passado, um cliente da Nicarágua entrou em contato com a gente. É verdade. E foi um caso bem complicado pra gente, porque a gente conheceu numa feira e a pessoa veio, enfim, né, veio através de uma parceira nossa. E aí a gente não conseguia fazer um contrato, né? Por que a gente não conseguia? Quais são os dados que a gente precisa ter dessa empresa para a gente saber que é uma empresa séria, seja no fora do Brasil ou mesmo no Brasil, para saber, né, que não é... De repente as pessoas... Hoje a gente tem muito contato online, certo? Então você tem lá o seu site de arquiteto, entra em contato conosco. Aí vai lá uma pessoa e manda um e-mail para você, quero fazer o meu projeto com você, minha loja com você, eu vou te pagar 60 mil reais. Gente, o olho brilha, né? De quem não vai brilhar? É dinheiro, é difícil você conseguir um projeto nesse valor aqui no Brasil. E aí você deixa a sua ganância, a sua ambição, que não necessariamente são coisas ruins, falarem mais alto. Então presta atenção, e aí eu falo isso, né? O que a gente precisa ver, ir atrás, antes de você efetivamente fechar um contrato, fazer um orçamento, falar se essa empresa realmente existe, se é sério aquilo.
prévia investigação, vamos falar assim, naquela qualificação do contrato, onde você vai colocar a razão social, endereço, CNPJ, inscrição estadual, né? Então você pode mandar uma ficha para a pessoa preencher, ok, mas você tem que pedir para ela também o cartão de CNPJ da empresa dela e o contrato social. Não é desaprovação nenhuma você fazer isso, esse pedido, né, para quem está para quem está contratando, tá? Ou mesmo o varejista também não interfere em nada você pedir para quem você está contratando, né, o escritório, ou mesmo o profissional liberal, ou enfim, a pequena empresa que está prestando serviço a você, que apresente também as documentações que você está operante na Receita Federal, né, está em situação legal, né, e em algumas situações que você está recolhendo também todos os tributos. É comum hoje, né, você prestar o serviço a uma grande empresa e ela fazer primeiro um cadastro do fornecedor. E nesse cadastro você vai ter que apresentar ali o comprovante de endereço, seu cartão de CNPJ, cópia do seu contrato social e apresentar as certidões negativas de débito ou as certidões positivas com efeitos negativos, né? Que demonstra que você tem o débito, está em parcelamento, mas você está regular perante a Receita Federal. Tá? É mais difícil o prestador de serviço exigir uma certidão negativa. Tá? Mas é bem comum você pedir para quem você vai prestar serviço a ficha de CNPJ e uma cópia do contrato social. Aí você tem uma garantia que a empresa existe. Tá? Fora isso, você pode pegar o CNPJ dessa empresa e fazer uma busca no sistema Serasa de qual é a condição dessa empresa atualmente, se ela é inadimplente no mercado, né? É importante, né? Se ela tem muitos protestos. Isso não quer dizer que ela não vai te pagar se ela tiver protesto ou for inadimplente, né? Mas é um item a mais para você levar em consideração na hora de você formalizar o contrato. E pelo menos perguntar, tentar entender. Quando eu trabalhava naquela multinacional, quando a gente cadastrava novos fornecedores, além de mandar tudo isso, a pessoa tinha que mandar uma cópia ou de um cheque ou um extrato bancário, sabe? Para você realmente falar assim, não é, a pessoa não inventou esses documentos todos, né? Então também tem um documento bancário que diz que a empresa tem uma conta ali. A empresa existe e está operante, né? Isso exatamente. Que serve isso tudo. Mais alguma coisa? Eu acho que essas são as dúvidas que sempre me surgiram, principalmente no começo da carreira, antes de eu trabalhar na empresa, que eu aprendi muito ali, e que eu acho que pode ajudar muita gente, porque a gente realmente sai da faculdade sem conhecimento nenhum, a gente vai dando a cara a tapa. E eu não vejo ninguém falando sobre isso, né? Então eu acho bacana a gente trazer isso. E, gente, se vocês tiverem outras dúvidas, coloca no comentário, porque a gente vai respondendo ao longo do tempo, né? Além do contrato, que é um assunto um pouco mais extenso, também a gente falou aqui uma parte bem prática, né? A gente tem que também lembrar de como o prestador de serviço, no caso o arquiteto, ele vai estar sendo representado, né? Se ele é autônomo, né? Sim, se ele tem uma empresa, que tipo de empresa ele tem, mas e daí, eu acho né? que isso a gente pode deixar até para outro dia, porque isso também é um assunto extenso, né? Não, com certeza. Como é que você abre uma empresa, se vale a pena abrir empresa, se você vale a pena ser autônomo, enfim, tem uma série de coisas. Mas só para a gente adiantar, para o pessoal ter uma ideia, se você é autônomo, presta serviço a uma empresa, ok, você vai receber o dinheiro acordado, só que em cima desse valor, você vai ter que prestar serviço, vai ter que prestar conta para a Receita Federal de 27,5% de taxa tributária. O INSS também, não é? Mais o INSS. Né? Também, né? Agora, se você é uma empresa, dependendo da modalidade tributária que você se enquadra, isso pode vir até 10%, 11%. Quer dizer, é uma mudança bem significativa. Com certeza. Tá? A gente fala sobre isso também no nosso curso, né? Com mais profundidade, sobre outras questões legais. Isso, montagem de escritórios ou não, vantagens, como fazer e tudo mais, né? Isso. Mas é isso. Se tiverem outras dúvidas, manda. Ele, como sócio, vai estar sempre do meu lado para responder. Realmente, nesses quesitos, eu não tenho vivência, experiência o suficiente, mas graças a Deus tem um sócio que tem. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.